Carluxo deu uma surtada com o Lula que foi o maior piti que ele já deu na vida. Alguém segure o bichinho porque ele vai matar alguém afogada. Tipicamente de Carluxo, porque ele foi proibido pela Polícia Federal a manusear pistolas. E onde já se viu, ele precisa manusear pistolas para se defender. Existe aí todo um curso contra ele, um plano para prejudicá-lo, aquela coisa toda. Eu nunca vi ele tão chiliquento depois dessa proibição da Polícia Federal para ele pegar em pistolas. E ele tá revoltado com o Lula porque o Lula fez um decreto muito importante reduzindo o acesso da população brasileira a armas, tentando revogar uma política destruidora do Bolsonaro, que na verdade favoreceu os amigos dele, estilo Adriano da Nóbrega. Mas eu quero, por que você vai colocar aqui no comentário, na sua opinião, por que os bolsonaristas eles são tão obcecados com pistolas, com armas? Será para compensar alguma coisa? E esse surto do Carluxo, você curtiu? Se você curtiu, deixa o seu like, se você gostou também da decisão do Lula e se inscreva no canal. O Carlos, pessoal, é assim, eu fiquei até com dó dele, do chilique que ele começou a dar nas redes sociais. Eu acho que ele deve ter tirado as calças, jogou no chão, pisou em cima, fez beicinho, tipicamente de Carluxo, porque ele precisou, entrou de novo com o pedido para a renovação do porte que ele tem para manusear pistolas. Só que a Polícia Federal falou o seguinte, olha, a sua alegação não confere, então você vai ter aí o porte indefinido, você não vai mais poder manusear pistolas. Porque o Carlos alegou que ele precisaria fazer esse tipo de manuseio para poder se proteger. Porque ele é filho do Bolsonaro, ele é vereador do Rio de Janeiro, então ele está sob risco. Só que aí o que aconteceu? A Polícia Federal falou o seguinte, não, você não corre risco adicional aos outros, né? E os seus colegas, os seus pares aí da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então nós vamos negar o seu pedido, traga aí uma outra justificativa. E ele não gostou, porque agora ele só vai poder segurar em arco e flecha. E essas brincadeiras com o índio não são mais as brincadeiras que o Carluxo ele gosta. Ele começou a publicar nas redes sociais que é um esquema para prejudicá-lo, reviveu o Adélio Bispo. Foi um piti do Carluxo que, assim, que obsessão, né? Que obsessão. E os bolsonaristas, eles têm essa questão, né, pessoal? Com essas obsessões com armas. E existem alguns estudos, até algumas brincadeiras sobre essa relação com o piu-piu diminuto e as armas. Porque quando você segura numa arma, você projeta um objeto cilíndrico que tem formato de piu-piu à frente do corpo. Então você exibe aquele objeto em riste, apontado para frente, como se fosse um substituto. E é interessante porque o bolsonarismo é uma doutrina dos fracassados, é uma doutrina dos frustrados, dos ressentidos. E muitos também têm essa questão, né, com o tamanho diminuto. 60% dos bolsonaristas apoiam maior flexibilização. E o Eduardo, todo mundo sabe da história dele ter um negocinho assim. E foi interessante porque no ano passado o Eduardo saiu uma foto segurando uma pistola do tamanho de um dedo, super pequena, nem pra ele pegar um trabucão não. Pegou uma pistolinha pequena que nem aparecia na mão. Aí tava junto com aquela deputada que tem a tiarinha, ela tava segurando lá uma arma pesada e uma outra mulher portando um pistolão. E é interessante porque vai ser o pistolão que ela vai levantar, porque bolsonarista não tem pistolão. Óbvio, né? Porque Freud explica, e eu não tô brincando. Essas picardias nossas têm um elemento psicológico grande para essa obsessão bolsonarista com segurar e empunhar armas. Só que é interessante porque esse discurso do Carluxo, né, falando que não, a vida dele está em risco, é muito incongruente, porque o próprio Carlos gosta de divulgar nas redes sociais imagens do Bolsonaro sendo o ex mais amado do Brasil, onde o Bolsonaro vai, todo mundo ama, todo mundo apoia. Então é o seguinte, se o Bolsonaro é tão amado pela população e os filhos dele também são, então não há risco algum. Só há risco se todo esse discurso que o Bolsonaro é amado, coisa do tipo, é fantasioso, é falso. Então assim, eles acabam caindo nas próprias incongruências deles, nos discursos incompatíveis com a realidade. Mas foi muito divertido ver o chilique do Carluxo e o chilique de todos os bolsonaristas depois da decisão do Lula. Porque o que aconteceu? O Lula fez uma decisão, um decreto muito acertado para revogar a flexibilização dada pelo Bolsonaro ao longo dos seus últimos 4 anos aos CACs, que são caçadores, atiradores, colecionadores de armas. O decreto, pessoal, do Bolsonaro, na verdade era uma tentativa de política pública que nós vamos explicar aqui. Só que ele flexibilizou de uma forma que é uma coisa assim absurda, principalmente para compra de cartuchos. O Lula
tem um decreto até permissível. Porque olha só, com o decreto do Bolsonaro, algumas pessoas, elas podiam ter 60 armas. 60. E agora tem 16. O que vai fazer com 16? E mais ainda, a fiscalização disso tudo deixou de ser do Exército e passou para a Polícia Federal. Porque o Exército é completamente incompetente. Você acha que é o Eduardo Pazuello? É tudo igual ao Eduardo Pazuello. Tem competência para alguma coisa? Mauro Cid? Mourão? Heleno? Não tem. Tanto que o governo viu que o Exército fez um péssimo trabalho, falhou na fiscalização e falhou mesmo, pessoal. O Exército falhou, como a maioria das coisas que eles fazem. Eles vão pintar, por exemplo, meio fio e você vê que tá torto. Né? Tanto que o Exército Brasileiro é o pior avaliado no mundo. Isso é pesquisa na China, um deboche é o Exército Brasileiro. Então foi para a Polícia Federal, foi adequado e talvez o Carlos pode não ter passado no psicotécnico. Essa política do Bolsonaro de flexibilização do porte de armas, na verdade foi uma política tosca e que tinha aí praticamente dois objetivos. O primeiro deles era a terceirização da segurança pública. O Bolsonaro, ele queria que houvesse de fato esse faroeste no Brasil e faz parte do processo de destruição das instituições republicanas. Porque quando você não tem as instituições republicanas, que são as instituições públicas, o Estado atuando na vida das pessoas, você coloca a lei do mais forte. Então ele tira ou sucateia as instituições de segurança pública para que cada indivíduo com a sua própria arma, possa fazer a sua própria defesa. Então ele terceiriza a defesa fica algo individual, e se você tem a condição financeira de ter ali a sua proteção particular, ótimo. Se você não tem, você estará à mercê do crime, que foi inclusive abastecido justamente com munições e armas desse decreto que flexibilizou o acesso a armas. Nós nunca tivemos tantos caçadores, colecionadores no nosso país. Quem foram os beneficiados por isso? Justamente os amigos do Bolsonaro, Adrianos da Nóbregas e afins. Então foi uma política tosca, uma política de terceirizar a responsabilidade pela segurança pública que aumentou ainda mais a insegurança no nosso país, e o Lula acertou em cheio ao revogar ou reduzir assim a flexibilidade e o acesso a armas. Claro que os bolsonaristas ficaram revoltados. O Flávio Bolsonaro, tosco, que é amigo do Adriano da Nóbrega, que também reclamou, falou que a população agora vai estar menos protegida. Então eu faço o seguinte, Flávio, promovo uma política de aumento do policiamento, aumento da segurança, aumento do acesso à educação, a projetos sociais que possam reduzir o consumo de drogas e principalmente o crime organizado, para retirar a população do crime organizado. Mas as políticas que vocês promovem apenas segregam as pessoas e jogam elas para o PCC e afins. Nós já explicamos tudo isso, o link aqui no canal para que você entenda melhor essa relação dessas políticas de Kim Kataguiri, Sérgio Moro e afins, e até do próprio Flávio Bolsonaro, que jogam a população para o crime organizado. E ele fala assim, a população está mais protegida ou menos protegida por conta de arma. Isso é uma grande bobagem, né? A população não estará menos protegida, porque se você for pegar as notícias que saem sobre armas e situações envolvendo as mesmas, você vai ver que a maioria, a ampla maioria, né, melhor dizendo, é sempre notícia negativa. É uma discussão familiar que acaba em algo com alguém perdendo a vida, é um acidente, é sempre assim, sempre. Até mesmo aquele deputado, o Júlio Bilinski, aquele lá que gosta do tio Adolfo, teve um problema em casa por conta disso. Ele teve uma discussão com a namorada e ele levou umas balas. E uma quantidade muito diminuta são notícias positivas envolvendo as armas. Só que os bolsonaristas, eles estão fazendo isso porque eles não possuem bandeira. A gente sabe disso. Até o próprio Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, olha meu cabelinho pega rapaz, né? Carluxo não pode ver isso. Se ele ver, aí ele vai ficar maluco. Até saiu aqui, estou perdendo cabelos, né? O Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, falou que existe uma divisão do bolsonarismo em torno de uma bandeira. Eles precisam ter uma bandeira. O Flávio está tentando atacar os ministros do Supremo ainda. E agora a bandeira das armas. Só que é uma bandeira assim, como nós estamos falando, é uma bandeira que ela não consegue expandir a base bolsonarista. É uma bandeira que prega para convertidos. Mas expansão da base bolsonarista, eles não estão conseguindo. Então nós vamos continuar vendo reclamações de marmanjos que não podem mais pegar na pistola para conseguir reduzir a frustração com as pistolinhas.